Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Queridas irmãs, queridos irmãos, já se volve ao fim o nosso encontro nacional de formação da renovação carismática, com um pedido permanente: transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Foi o motivo, o leitmotiv que nos inspirou durante esse encontro e nos inspirará durante esse ano para vivermos a fidelidade à nossa vocação. Do mesmo capítulo da carta de São Paulo aos Romanos, trata-se do capítulo 12, um outro versículo é dado para essa pregação, para inspirar essa pregação, do mesmo contexto. Sede fervorosos no Espírito, servi ao Senhor. Aquele outro do começo do capítulo, deixar-nos renovar. É bom que nós leiamos esse texto, pelo menos uma parte dele. São Paulo faz uma exortação aos cristãos da igreja de Roma, dizendo assim: eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o verdadeiro culto. E a palavra verdadeiro aqui pode ser traduzida também: este é o culto espiritual, culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Deixar-nos renovar pelo Espírito, no nosso espírito, é pedir a Deus que faça o caminho de volta, faça em nosso coração, em nossa alma, o caminho contrário ao do pecado dos primeiros pais. Eles desobedecendo a Deus, foram comer da árvore da ciência do bem e do mal, querendo decidir por conta própria o que é bom e o que é ruim, renunciando ou rejeitando a Deus como sumo bem, como aquele que nos diz o que é bom e o que é mal. Em outras palavras, no pecado dos primeiros pais, nós nos tornamos adolescentes rebeldes e dizemos a Deus assim: Deus, você não sabe o que é bom para mim, eu sei o que é bom para mim. Com esse pedido de São Paulo, com essa exortação, ele nos chama a fazer o caminho contrário, movidos pela luz do Espírito Santo. Aprender de Deus, aprender qual é a vontade de Deus, a saber o que é bom, o que agrada e o que é perfeito. O que é bom, o que agrada e o que é perfeito é somente Deus. Jesus, a um certo ponto, quando é chamado de bom mestre, diz: por que me chamas bom? Somente o Pai é bom. Por isso, irmãos, o que Deus pede de nós, e essa nossa, digamos, mais do que palestra, formação, essa nossa meditação da manhã, nos orienta a ser fervorosos no Espírito e a servir ao Senhor, é que nós tenhamos um amor sem fingimento. O fervor do Espírito, o ardor da alma, a solicitude no zelo, implica um amor sem fingimento, primeiro a Deus. E Deus é um Deus ciumento. E depois as criaturas por causa de Deus. Deus é ciumento. Todas as vezes que na Bíblia nós lemos a palavra zeloso, em referência a Deus, quer dizer ciumento. Ama, um Deus ciumento que nos ama com amor eterno. Antes mesmo da criação e da fundação do mundo, Ele pensou em mim, em você, em cada um de nós, com amor, um amor semelhante ao da mãe, análogo ao da mãe. Um amor entranhado por nós, um amor que vem das vísceras de Deus. Leiamos, irmãos, um trecho do profeta Isaías, bem conhecidos de todos nós. O profeta Isaías diz: Sião vinha dizendo, o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu-se de mim. E Deus pergunta: pode uma mulher esquecer-se de seu filhinho,
a ponto de não compadecer-se do filho de suas entranhas? Mesmo que ela esquecesse, eu, contudo, não me esquecerei de ti. Vê que eu te gravei nas minhas mãos, os teus muros estão sempre diante de mim. Depois segue o texto e diz: o meu servo és tu, é em ti que vou brilhar. Deus quer brilhar em você e em mim, meu irmão. Quer brilhar em você e em mim, minha irmã. Deus quer brilhar. Mais ou menos como dizia São João Paulo II, a igreja não brilha de luz própria, nós não brilhamos de luz própria. Nós somos como o mistério da lua. A lua não brilha de luz própria, ela reflete a luz do sol. Nós somos chamados a ser transparência que permite a Cristo brilhar no meio do mundo, onde nós trabalhamos, nas nossas famílias, onde quer que nós estejamos. Deus quer brilhar em nós. Mas de vez em quando, nós sentimos a sensação do abandono. Experimentamos aquele silêncio de Deus. Parece que Ele nos abandonou. Sentimos vontade de parar com as nossas orações, de deixar tudo de lado. Meu Deus, por que me abandonaste? E não dizemos esses versículos com a confiança de Jesus na cruz. Dizemos com a quase certeza de que fomos deixados de lado por Deus, de que afinal era tudo uma ilusão. Mas Deus, que é como uma mãe, vê o nosso sofrimento e Ele não fica contemplando as coisas do alto sem se envolver com o nosso sofrimento. Deus sofre comigo, Deus sofre em mim, Deus sofre por mim, como uma mãe amorosa. Pode uma mulher esquecer-se do seu filhinho, a ponto de não compadecer-se do filho de suas entranhas? Mesmo que ela se esquecesse, eu, contudo, não me esquecerei de ti. Vê que eu te gravei na palma das minhas mãos. Veja, irmãos, mas Deus, dizia, é ciumento. Ele corre atrás de nós, corre atrás do nosso amor. Quem não se lembra da Quinta-feira Santa, quando vemos o Verbo de Deus encarnado no ventre santíssimo de Maria, já crescido, quase a ponto de se tornar Ele mesmo oblação viva, de fazer a sua oferta final no Calvário? Na última ceia, ao preparar a ceia, Ele, como se fosse um avental, se faz envolver por um lençol, se ajoelha diante dos discípulos, lava e beija os pés aos discípulos. Pense no paradoxo dessa cena. Os antigos sempre viram a Deus como aquele que deve ser aplacado na sua ira com todos os nossos sacrifícios, aquele que deve ser agradado por nós. E aqui, o próprio Deus se encontra conosco, assume a nossa natureza, ganha joelhos para poder se ajoelhar diante de nós, lava os nossos pés, beija os nossos pés dos pés dos apóstolos. Parece que está mendigando de volta o amor que nós negamos com o nosso pecado. Isso é o que faz Jesus. Pouco antes da ceia, mendiga de volta o amor que nós rejeitamos, que nós negamos a Deus com o nosso pecado, desde o pecado dos primeiros pais. É um paradoxo, um Deus que se humilha. Mas São Paulo dirá com um hino que Cristo se fez obediente por nós até a morte de cruz. Ele não se apegou à sua condição divina, por isso Ele vai ser exaltado. E quando Cristo for exaltado, aqueles diante de quem Ele se ajoelhou vão ser exaltados com Ele. Irmãos, Deus é ciumento. Ele deseja todo o nosso amor. Deus, em toda a história de Israel, nunca deixou de procurar o nosso amor, mesmo que o nosso amor seja suscetível. Ou para dizer com outras palavras, a história de Israel é uma grande história do amor de Deus, amor fiel, amor constante, amor que salva, amor que leva para o deserto,
o seu povo, para que esse povo seja tentado e seja convertido. O deserto é o lugar onde Deus acarinha o seu povo durante a tentação, sofre com o seu povo, purifica o seu povo dos apegos aos ídolos. A história de Israel, a história da salvação, é a história do amor fiel de Deus e do nosso amor suscetível, do nosso amor que às vezes é infiel, que trai a Deus com certa frequência. Quantas vezes abandonamos Deus? Quantas vezes nós, seduzidos pelos 3 inimigos da alma, abandonamos a Deus, seduzidos pelo demônio, pela carne e pelo mundo. Mas vejam, mais perigoso não é o demônio, ele está amarrado, dizia Santo Agostinho. Só é mordido por esse cachorro quem se aproxima dele. Mais perigoso não é o mundo com as suas seduções, é aquele intruso sujeitinho chamado eu, a carne. A carne não é somente a suscetibilidade, ou não é somente aquela tentação da sensualidade sexual, não. A carne é o homem enquanto está sujeito ao pecado, enquanto está sujeito às tentações e às seduções do pecado. Eu no centro do mundo, com os meus direitos, com os meus desejos, com a minha centralidade, com o meu desejo de protagonismo, e no entanto, é preciso que eu diminua e ele cresça. Irmãos, olhemos para a nossa história de salvação também. Nós padres, bispos, os leigos, nas famílias, as religiosas, quantas vezes opomos à vontade de Deus o desejo de que Deus faça a minha vontade, com inúmeros pretextos. Esse amor que Deus quer de nós é um amor que nos sujeita amorosamente à sua vontade. É preciso que eu diminua e ele cresça. A criatura humana, enquanto se entrega àquela lei interior de fazer o mal que não quer e de não fazer o bem que quer, é a pior tentação que nós encontramos todos os dias da nossa vida, o meu eu. Porque é difícil discernir o que eu quero, as coisas que me agradam, os meus caprichos, de uma inspiração do Espírito Santo. Quantas vezes nós tomamos por inspiração do Espírito Santo aquilo que eu quero, o que eu gosto, é a carne. Vejamos Jesus que se ajoelha diante da criatura humana, quase suplicando de volta o amor que Deus tem direito e do qual nós o privamos pelo pecado. Olhemos para Ele, olhemos para Ele. Deus é ciumento. Deus não aceita dividir a sua honra e a sua glória com nenhuma criatura. Os 2 primeiros mandamentos da Santa Lei de Deus falam justamente disso. Neles, Deus proíbe que o seu povo tenha outros deuses diante de si, que pratique a idolatria. E o motivo disso é que Deus é ciumento. Nesse contexto, há várias passagens bíblicas. Êxodo 34, em que Deus se mostra ciumento do amor do seu povo. Ezequiel 8:3. Teve uma visão das abominações em Jerusalém e de uma imagem que provocava o ciúme de Deus. Para Deus, a idolatria no Antigo Testamento e também no Novo é adultério espiritual. Deus escolheu Israel, seu povo, como sua esposa, sua noiva. Quem não se lembra do profeta Oséias, chamado a se casar com uma mulher que depois o trairia? Oséias faz um gesto profético desse casamento. A mulher o trairá, ela se casará com outro homem, e aquele homem a desprezará, a venderá como escrava, e vai lá Oséias comprar aquela escrava. Depois passa algum tempo com ela no deserto, antes de estar com ela, para recuperar
a limpidez, a candura do primeiro amor. E então ele e ela se encontraram no amor conjugal. Mas vejam, ele não tratou aquela mulher como uma escrava, como uma prostituta, como uma adúltera. Ele a colocou no centro da sua casa. Assim Deus nos faz. Quantas vezes Deus nos vai buscar na terra da idolatria para nos trazer para Nova Jerusalém, para Jerusalém do Alto, que é a nossa Santa Igreja. Mas o povo de Deus, quantas vezes não foi tirado de outras terras, do domínio de outros povos, para ser levado a Sião, a colina de Sião, prestar um culto que é agradável a Deus. No Novo Testamento, São Paulo adverte os cristãos de Corinto a não provocarem ciúmes do Senhor através de qualquer forma de idolatria. 1 Coríntios 10, 22. Irmãos, não é possível viver fora do amor de Deus, do amor entranhado de Deus. Há só dois caminhos. O caminho da bênção e o caminho da maldição. O caminho da vida e o caminho da morte. Fora disso, não há opções. Quem escolher o caminho da bênção vai viver segundo a bênção de Deus, uma vida de fervor e de amor ardente pelo Senhor. Quem escolher o caminho da maldição vai viver afastado do Senhor, vai viver a sua vida entregue à podridão, como o filho pródigo antes de voltar à casa do pai. Não há outra opção. Há o caminho da vida e o caminho da morte. Quem escolhe ficar com Deus está no caminho da vida. Mas quem escolhe estar com Deus, vivendo como se Deus não existisse, está na morte, porque nega a Deus, nega o Deus amoroso. Não há lugar para a mediocridade, para a tibieza, para ser nem quente nem frio. Não há lugar na vida cristã para isso. Se somos renovados no Espírito, é preciso que as nossas almas se deixem tomar pelo Espírito de Deus para viver com renovado ardor a nossa vocação. Mas o que acontece na nossa vida muitas vezes? Pela experiência de uma multidão de santos, grandes místicos, sabemos que a falta da experiência sensível do amor de Deus não perturba o ardor do cristão, não perturba o fervor profundo do cristão. O que perturba o fervor é a mediocridade, a tibieza, ou seja, aquele estado de quem não é quente nem frio, de quem é morno. Aquele estado de apatia espiritual que pode vir depois de um início em que experimentamos o coração em chamas, o coração como uma fornalha ardente, desejando estar a sós com Deus sempre. Depois disso pode vir aquela apatia. Mas se nós não nos entregarmos e vivermos como santos, aquela batalha como na escada de Jacó, o Senhor vai nos conservar o fervor. Vejam, alguns anos atrás, várias reportagens saíram sobre Santa Teresa de Calcutá, dizendo que ela por 30 anos viveu sem fé. Não. Ela viveu à luz da fé 30 anos sem nenhuma experiência sensível do amor de Deus. Na secura, naquilo que Santa Teresa de Jesus chamava a sequedade, na aridez espiritual mais profunda, mas ela nunca abandonou o projeto de amor que Deus fez para ela e que ela fez com o Senhor. Santa Teresa experimentou a mesma coisa, grandes santos experimentaram isso, a secura da ausência sensível, da experiência sensível do amor de Deus. Deus nos espera. E pode acontecer, o que acontece com muitos de nós é que depois daquela primeira experiência que nos leva a arder de amor por Deus, nós começa aquela paixão inicial a amainar, a arrefecer, e nós começamos a abandonar preguiçosamente a oração, a nos entregar à tibieza, àquela preguiça espiritual chamada aquedia, assédia ou assídia, aquela preguiça que nos leva a fazer muitas coisas para não fazer o essencial, que é estar com Deus.
Leamos a carta de São Paulo, aliás, a carta que consta no Apocalipse, a Laodiceia, a igreja de Laodiceia. A palavra Laodiceia quer dizer justiça do povo. Em Apocalipse 3,15, nós lemos o seguinte: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas porque és morno, tíbio, nem frio nem quente, estou para vomitar-te da minha boca. A tibieza leva a um estado tal que nos torna, que provoca asco na boca do Senhor. Aqueles que estão afastados, que estão frios de uma vez, o Senhor pode a qualquer momento suscitar um novo ardor no coração deles. Mas aqueles que estão tíbios precisam fazer uma luta, que estão mornos, precisam fazer uma luta constante, melhor. Mas o Senhor mesmo nos ensina o remédio. Diz assim: tu dizes, sou rico e abastado e não careço de nada. E não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou-te um conselho: compra de mim o ouro purificado. Prossegue: para ficares rico, e vestes brancas para vestires, e não aparecer a tua nudez vergonhosa. Compra também um colírio para ungir os teus olhos, para que enxergues. Enxergues o que? A vontade de Deus. Primeiro remédio, é o Senhor quem nos dá. Compra de mim o ouro purificado no fogo, para ficares rico. Procurai primeiro as coisas do alto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Abandonai os ídolos da terra. Abandonai aqueles pequenos ídolos que você carrega no seu coração. Deus quer enriquecer a nossa humanidade de tal sorte que nós abandonemos os vícios, mortifiquemos a velha criatura, deixemos que Ele construa em nós, que edifique em nós um homem novo. Segunda parte do remédio: revestir-se da veste cândida, aquela veste alvejada no sangue do Cordeiro. Deixar-se salvar, querer a Deus, abandonar de novo os ídolos, revestir-se de Cristo. Não se trata de um simples pudor, não se trata aqui de uma condenação da imoralidade, da falta de pudor ou da falta de modéstia, que é também um grande pecado hoje. Quantas pessoas vão às nossas missas vestidas como se nem na praia deveriam ir? Mas é muito mais grave do que isso. Aqui se trata de revestir-nos do homem novo, de sermos para o Senhor, de deixar o nosso coração entregue a Jesus, de pertencer ao Senhor e pedir a graça de ter os mesmos sentimentos que há em Cristo. A roupagem externa vem da roupagem da nossa alma interior, a expressão do pudor interior, do cuidado com a nossa intimidade, da nossa intimidade com Deus. Eu sou o templo vivo do Espírito Santo, me deixo revestir só de Cristo. Queridos irmãos, trata-se de pedir a graça de ter os mesmos sentimentos que há em Cristo. E sem oração perseverante, nós não conhecemos a Jesus. Não é possível conhecer a Jesus com uma meia Ave Maria ao acordar, quando a gente se lembra, e nada de oração às refeições, nada de oração para começar o trabalho. De vez em quando, quando vem um ardorzinho no coração, digo um santo anjo do Senhor antes de dormir. Não basta que de vez em quando eu tenha uma oração fervorosa no grupo de oração, não é suficiente. É preciso constância. Orai sem cessar. Para conhecer a Cristo, não é possível uma vida de intimidade com o Senhor sem a intimidade da oração. Sem a intimidade da oração que começa com aquelas palavras que o Antigo Testamento já nos ensina: Shema Israel,
Escuta, Israel, o Senhor teu Deus é um. Escuta da palavra de Deus, escuta de Deus que fala nas Escrituras, de Deus que fala pela sua igreja, de Deus que fala pelos acontecimentos da nossa vida. Ele está sempre passando ao nosso lado, querendo falar conosco. Fazer a experiência de Emaús, deixar que arda o nosso coração, enquanto Ele fala conosco e nos conta a história da salvação. Mesmo quando nós caminhamos no caminho errado, Jesus, lembrava o Papa Francisco, ao começar o caminho de Emaús, acompanhar os discípulos de Emaús, não estava se dirigindo a Jerusalém. Eles tinham desistido. Jesus começou a caminhar com eles no caminho que os levava longe de Jerusalém, mas os levava para perto de Jesus. E eles o reconheceram ao partir o pão. Só então eles tomaram o caminho de volta para Jerusalém. Jesus faz esse caminho conosco. E é preciso estar atentos, mesmo quando nós estamos na dura, dolorosa experiência do pecado. Jesus caminha conosco. O que mais pede o Senhor? Sem o auxílio da graça de Deus, não conseguimos vencer a tibieza. Sem dobrar os joelhos em adoração, nós não conseguimos conhecer o Senhor Jesus. O Espírito Santo fica impotente diante da nossa alma, se a nossa vontade é morna e nós não fazemos nada para combater a nossa vontade morna. Dobrar os joelhos em adoração. E é preciso começar assim: Senhor, eu não tenho vontade de rezar, eu não tenho vontade de orar, não tenho vontade de dobrar os meus joelhos, ajuda-me. Já comecei a fazer oração, contando ao Senhor a minha impotência. Eu permito a Ele que Ele atue na minha vida. Confessando a minha fragilidade, o acusador perde o poder de me acusar. E o Senhor me toma para si. Colírio para ungir os olhos e enxergar. Podemos identificar nesse remédio um remédio para o nosso fervor, sim, ou para a nossa falta de fervor. Podemos indicar a Mãe Igreja que nos acompanha, que nos orienta, que nos ajuda a discernir a vontade de Deus com a sua pregação, através da mesa da palavra, através da direção espiritual, e nos ensina a conhecer os caminhos do Senhor, a enxergar a vontade do Senhor. Queridos irmãos, como é necessária, além de ouvir as pregações, aquela direção de alma, aquela conversa fraterna com o irmão que, contemplando junto comigo a ação do Espírito Santo na minha vida, me ajuda a discernir o que é do Espírito de Deus, daquilo que é do Espírito carnal, de porco, como dizem na minha terra. O Espírito de porco atua também. A direção espiritual serve para nos ajudar a distinguir o que é do Espírito daquilo que é da carne, aquilo que é vontade de Deus daquilo que é capricho pessoal meu. Ninguém é bom juiz em causa própria. Nós precisamos desse acompanhamento regular. Direção espiritual não é a ação do corpo de bombeiros para apagar um incêndio ou pronto-socorro para curar uma enfermidade imediata. É academia, ou como dizia alguém, é tornar as pessoas saradas no espírito. É constância, regularidade, deixar que Deus tome conta de cada passo meu, dia após dia. Quem não se lembra das pregações do Padre Léo sobre esse tema de ser sarados no Espírito? Que Deus o tenha, que Deus o glorifique nos altares, que nós aprendamos dele, ainda hoje, depois que ele já foi para o céu, muitas coisas nas suas pregações transmitidas. Irmãos, Deus também fala, aquele que vive, estava morto e agora vive, o ressuscitado, o vivente, fala também à igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras, o teu esforço, a tua perseverança, e porque não suportas os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobriste que são mentirosos. És perseverante e suportaste por causa do meu nome sem desanimar. Tenho, porém, algo contra ti, abandonaste o amor primeiro. Lembra-te de onde caíste
e arrepende-te e pratica as obras do início. O segundo remédio é arrepender-se e praticar as obras do início. Vejam bem, a igreja de Éfeso, o vivente diz: eu conheço vocês, conheço as obras de vocês, vocês rejeitaram a heresia, rejeitaram os falsos apóstolos, permaneceram fiéis à doutrina da igreja, permaneceram fiéis aos verdadeiros apóstolos, mas deixasse arrefecer o primeiro amor, aquele amor dos inícios. És perseverante, sim, mas como aquele filho mais velho da parábola do filho pródigo, ele estava dentro de casa, mas estava dentro de casa perdido, sem amor, fazia as coisas por um simples dever para não mudar a sua condição. Estava comodamente colocado na casa do pai, mas não estava com o coração no coração do pai. Qual é o remédio? Arrepender-se. Quando nós percebemos a falta de fervor no nosso coração, vamos ver o tempo, nós precisamos voltar. Nada como uma boa confissão. A confissão, e aqui eu gostaria de esclarecer um equívoco. Algumas pessoas dizem: padre, preciso fazer uma limpezinha na alma. Desculpem, confissão não é faxina. Não é faxina. Eu não posso chegar 5 minutos antes da missa, eu quero uma confissão rápida, padre, rápida. Não. Não é razoável. E o simples fato de dizer isso já me dá o direito de dizer agora não, depois sim. Porque a confissão não é só para fazer uma limpeza, contar alguns pecadinhos e ficar como se estava antes. A confissão é para aumentar a graça, ela é o sacramento da amizade com Deus, é o sacramento que foi dado por Jesus depois da ressurreição. Jesus ressuscitado soprou sobre Pedro e disse: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes serão perdoados. É o sacramento da ressurreição, o sacramento pascal. Ele renova todas as coisas do nosso coração. E é com o sopro do Espírito Santo que a confissão renova a face dessa terra, que é o meu coração. Arrepender-se e praticar as obras do início. Vejam, numa boa confissão, ao sair da confissão nós nos encontramos muito melhor do que nós nos encontrávamos antes do pecado. Ela não só limpa o pecado, ela reforça a graça de Deus, aumenta a nossa amizade com Cristo, nos dá a paz, a plenitude dos bens dos céus. Basta que estejamos dispostos a isso. Por isso, o santo remédio é arrepender-se e praticar as obras do início. Não disse sentir o que se sentia no início. Veja, no início da nossa experiência de Deus, tínhamos aquele fogo ardente que nos levava a fazer coisas, até coisas estranhas. A fazer inúmeras vigílias, jejuns intermináveis, orações que não acabavam mais. Parecia que tudo o que nos interessava era só Deus. Um amor apaixonado dos enamorados. De repente isso foi arrefecendo. E qual é o remédio que o Senhor diz aqui? Não praticai os mesmos sentimentos de antes. Praticai as obras do início. Fazei aquelas loucuras de amor, ainda que você não sinta a urgência de fazê-las. Com ordem, a ordem da caridade, a ordem do amor. Se eu amo a Deus, eu tudo faço por Ele. Aquele que se entregou por mim, que se entregou por amor, um amor apaixonado, pede o meu amor de gratidão. O nosso amor a Deus é amor eucaristia, é amor ágape, é amor de amizade. Ele redobra a nossa amizade em cada confissão. E o nosso amor se torna gratidão permanente. Com essa gratidão, nós voltamos a desejar de novo a oração, a adoração, a leitura da Bíblia, a Eucaristia, a frequência ao grupo de oração. Hoje tudo isso nos pareceria um peso, mas por causa do primeiro amor, eu volto. Voltem aos grupos de oração. Levem os amigos que frequentaram com vocês o grupo de oração. Convidem as pessoas a procurar de novo a reconciliação. Falem bem da confissão. Não uma confissão anual somente. Confissão regular, que ajude a construir um homem novo, uma nova criatura dentro de nós.
é o remédio indicado pelo Senhor: arrepender-se e praticar as obras do início. Deus não se apresenta só no grande ardor amoroso do nosso coração, nos grandes sentimentos e arroubos e sentimentos. Às vezes Ele se apresenta na cruz, se apresenta nos hospitais, no sofrimento das graves injustiças que padece o nosso povo, e nós sofremos com Ele. Quando os sentimentos, as emoções do ardor nos abandonam e a impressão da solidão nos atinge, é preciso organizar a vida para agir como quando experimentávamos a consolação interior. Como é precioso o silêncio interior para redescobrir aquele início amoroso, aquela paixão avassaladora, e fazer as obras que nós fazíamos por causa daquele amor. E quando aprouver ao Senhor, Ele vai de novo nos dar um novo ardor sensível também, mas só quando aprouver a Ele. Em todo caso, nós temos aquele grande ardor e fervor que consiste no amor sem fingimento. Quando os sentimentos e as emoções do ardor inicial nos abandonaram, nós precisamos combinar planos com Deus. Um outro santo remédio. Quando um casal se casa, no início do matrimônio tudo é ardor, é amor, é paixão. Não precisam combinar as coisas, telefonam-se várias vezes por dia, mas depois as coisas parecem arrefecer um pouco e às vezes correm o risco de se esquecer desses sinais de amor. Então é preciso combinar as coisas. É preciso combinar as coisas. Combinam reservar pelo menos um dia por semana para se sentar e conversar demoradamente. Que coisas? Conversar sobre o quê? Sobre a vida. Nada de transcendental. Sobre aquilo que nós passamos e vivemos todos os dias. Sobre as crianças que vêm. Sobre as preocupações mais comezinhas. Na vida com Deus é assim também. Quando aquele ardor ainda está presente, é preciso fazer um plano amoroso com Deus. Plano que consiste em combinar com Deus os tempos da nossa oração. Senhor, se eu estiver gelado, pelo menos meia hora de manhã eu vou fazer. Se o meu coração se arrefecer de um tal modo que eu estiver completamente frio, não tiver vontade nenhuma, se eu não conseguir oferecer a oblação da minha atenção, eu vou oferecer a oblação do meu tempo. Eu dou tempo ao Senhor, Ele me dá a sua eternidade. Deus é demais, é exagerado. Mas assim a gente perde a espontaneidade da amizade com Deus. A vida espiritual é a espontaneidade. Olha, eu vou confessar para vocês uma coisa. Se eu for deixar a minha oração ao desejo espontâneo de rezar, eu vou rezar muito poucas vezes. Não dá vontade às vezes de pegar a liturgia das horas, de pegar as escrituras. Tem muita coisa importante para ser feita, tem muita gente para salvar, e a gente começa a achar que é a gente que salva. É Jesus que salva. Falo aos irmãos padres, mas a todos nós. Padres, não somos nós que salvamos o povo de Deus, é Jesus. Por isso, de vez em quando parem. De vez em quando, quer dizer, algumas vezes por dia. Na Sagrada Escritura diz, o justo reza 7 vezes por dia. Parem para falar com Deus da salvação que Ele quer dar àquela comunidade, àquela pessoa, aquele pobre que bate a porta. Não são as muitas obras que nós fazemos e que são boas, que dão a salvação. É a presença viva de Jesus que brilha em nós, que dá a salvação. Mas se você não deixar brilhar Jesus, o que vai salvar? Deixa a glória de Deus brilhar em você. Combinar as coisas com o Senhor. Olhem para as crianças. Nós não imitamos das crianças o capricho, a infantilidade. Nós imitamos o abandono, a confiança nos pais.
Eu vejo a minha filhadinha Maria, quando o pai e a mãe estão perto, ela brinca, faz confusão, bagunça, mas ela está lá, e quieta, tranquila. Quando percebe que se ausentam, ela começa a chorar e procurar. Nós temos que ser assim também. Temos certeza da presença de Deus, fazemos tudo aquilo que devemos fazer, sem nos preocuparmos. E quando percebemos que falta em nós a certeza da presença de Deus, vamos procurar com ardor. Mas se nós cultivamos essa presença de Deus amorosa, com orações como as das crianças, confiadas, tratando com carinho a Jesus. Minha filhadinha de vez em quando pega a minha cruz e dá beijinho, né? Brinca, né? Quantos sinais de carinho as pessoas têm? Já não é mais puerilidade nem infantilidade, é infância espiritual. A infância espiritual não é contrária ao planejamento da nossa vida espiritual. Nós devemos pensar como os grandes empresários. Por causa de uma palha, de alguns zeros a mais no dinheiro, eles entregam a vida e projetam, fazem planos, previsão de 2, 3 anos, fazem previsão de investimentos, previsão de tempo, previsão de tudo. E nós, por causa do tesouro mais precioso, aqui da terra e eterno, queremos deixar tudo à espontaneidade. Que seja espontâneo o nosso amor, mas que seja combinado com Deus o nosso compromisso. Façamos os nossos planos de vida espiritual. Orar sem cessar significa guardar tempos para oração e guardar tempos preciosos para servir as pessoas. Esse mesmo texto que nos inspira hoje, versículo 11, diz assim: não sejais lentos na solicitude, sede fervorosos no Espírito, servindo sempre ao Senhor. E aí completa: alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração. Sem a esperança, sem a fortaleza na tribulação e sem a perseverança na oração, nós não encontramos um novo ardor, um novo fervor que alenta a missão que Deus confia à renovação carismática católica nesse tempo que se chama hoje. Não encontramos o caminho da nossa santidade. E segue ainda: mostrai-vos solidários com os santos em suas necessidades, prossegui firmes na prática da hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Quanta perseguição já sofreram os irmãos da renovação em vários lugares. Abençoai, abençoe. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, mantende um bom entendimento uns com os outros. Não sejais pretensiosos, acomodai-vos às coisas humildes. Não vos considereis sábios aos próprios olhos. E segue o texto, é muito bonito. Capítulo 12 da carta aos Romanos. Pode nos acompanhar esse ano. Vejam, irmãos, quando eu vou pregar sobre o sacramento da confirmação, eu peço perdão por lembrar isso agora, é uma coisa pessoal. Eu comecei a desconfiar que o pessoal não entendia direito o que é que significava o sacramento que imprime caráter, como é que esse sacramento se tornava eficaz. Porque, vejam, na unção crismal, nós recebemos o dom do Espírito Santo. Se bastasse somente o gesto sacramental, que é importante, imprime caráter, para que tudo funcionasse, a igreja seria um povo de santos revolucionários evangelizadores. E o que é que nós vemos? Quanta modorra, quanta tibieza, quanta moleza no anúncio missionário, quanta covardia, quanto pecado. Nós desfiguramos o rosto sem rugas nem mancha da esposa de Cristo por causa dessa nossa falta de ardor. Então, eu comecei a pensar num jeito de explicar para o pessoal que ia ser crismado. É lógico que a explicação não basta, mas ajuda a entender. E se a gente consegue entender, iluminar a inteligência, consegue provocar dor na vontade. Que
nós somos como um telefone celular dual band saído das mãos de Deus. Quem não tem telefone celular aqui, levanta a mão, por favor. Quem não tem? Todo mundo tem, né? Telefone celular o pessoal entende. De sacramento que imprime caráter é meio complicado, né? O que é que o telefone celular precisa para funcionar? E a nossa vida espiritual é assim. Precisa, em primeiro lugar, de que, saindo da loja, a gente tire da caixinha e coloque lá os chips nele, né? O chip do batismo é aquele que nos consente falar com Deus como filhos falam ao Pai. Descagem direta para a eternidade para falar com Deus. Capacita para a oração filial. Esse é o chip do batismo. Depois o outro chip, que é o da confirmação, nos capacita para o ardor apostólico. Me permite falar aos irmãos de Deus como um filho fala do seu pai. De um pai amoroso, de um filho ardentemente apaixonado pelo seu pai. Recebi o chip, já está tudo feito, não basta. Não basta realizar o sacramento. Eu estou capacitado, mas ainda não consigo fazer. Por quê? Falta a carga da bateria, carregar a bateria. Com o que é que nós carregamos a bateria desse telefone celular saído das mãos de Deus, que sou eu? Com virtudes humanas, amabilidade, afabilidade, ou seja, boas maneiras, o trato cordial com as pessoas, a capacidade de ser leais, de ser sinceros, né? A laboriosidade, que é a virtude de quem ama trabalhar para depois merecer o seu justo salário. Vocês já viram alguém fazer greve para poder trabalhar? A gente deveria fazer isso, né? Greve para ter emprego e trabalho. Laboriosidade, estudiosidade, que é a capacidade de se esforçar pelas coisas que valem a pena, né? São todas virtudes humanas que as pessoas não batizadas podem ter também. Elas são a carga da bateria humana que faz funcionar esse telefone que sou eu. Mas não basta a bateria carregada, os dois chips lá com um bom plano. É preciso fazer o que mais? Colocar crédito. O que é que são os créditos da nossa vida espiritual? São a fé, a esperança e a caridade, as virtudes sobrenaturais ou virtudes teologais. Essas nós conseguimos só por graça de Deus, com a oração, escuta da palavra, com a leitura atenta e orante das Escrituras. Só com ela nós conseguimos colocar em função esse telefone. Então, bateria, virtudes humanas. Como é triste ver um cristão que pretende ter dons espirituais, mas não consegue ser bem educado e afável com outro irmão. Não é de Deus. Não é de Deus. Esse telefone espiritual que nós somos vai funcionar com as virtudes humanas e as virtudes teologais, que nós conseguimos ainda com os sacramentos, a Eucaristia que nos sustenta, a confissão que nos renova, quando acaba o crédito que nós perdemos pelo nosso pecado, tudo nos é renovado. Tem mais um assunto que é importante falar. Para rechaçar o homem velho da nossa vida, aquela criaturinha perigosa que se chama eu, é preciso uma coisa que não está muito na moda. Quando foram traduzir um livro espiritual para a língua sueca, encontraram uma grave dificuldade, que não encontravam uma palavra para traduzir da língua original a palavra mortificação. Não existe em sueco. Não existe nas línguas escandinavas a palavra mortificação. E tiveram que fazer circunlóquios. Quantas vezes nós ouvimos falar nas nossas pregações de mortificação? De pisar a velha criatura, de matar o homem velho, de tudo fazer para que morra em nós a velha criatura e que seja edificado o homem novo. Travar na minha carne a batalha de Jacó, aquela que ele travou com o anjo de Deus. Verificar quais maus hábitos eu preciso combater. E um a um, pacientemente, com pequenas mortificações, cada dia, com pequenas mortificações cada dia,
ir tratando de desconstruir aquele fruto do pecado. Eu uso de propósito essa expressão horrorosa, na verdade é destruir mesmo. Desconstruir é um eufemismo horroroso usado em alguns ambientes. Mas a mortificação é o meio que temos para que, movidos pela graça, nós derrubemos o poder de Satanás sobre a nossa vida. Derrubemos as armas que ele tem para nos dominar. O controle remoto que ele tem da nossa vida. Então, como é que nós fazemos isso? Não fazendo um combate em todas as frentes. É preciso que eu descubra um ponto de cada vez e lute. Se eu conseguir conquistar uma virtude por ano, ou reduzir um vício por ano da minha vida, eu vou ser santo de altar. A mortificação é o meio que temos para que, movidos pela graça, deixemos de pensar na igreja, no mundo, na sociedade, no grupo de oração que eu quero, que eu sonho, para começar a edificar a igreja, o mundo, a sociedade, o grupo de oração que Deus quer. Nós não estamos aqui para realizar o nosso sonho, estamos aqui para realizar o lindo sonho de Deus. É viver para Cristo, é viver para realizar o lindo sonho de Deus em nós. Por isso, irmãos, é preciso que nos deixemos transformar pela renovação do vosso espírito, do nosso espírito. Eu vou terminar antes de completar a 1 hora que me deixaram aqui reservada. Mas eu vou pedir que venha que venha o Vinícius aqui para conduzir um tempo de oração, pedindo que nos dê um novo ardor. Ardor missionário, ardor espiritual, ardor que nos faça ser corajosos e intrépidos anunciadores da Boa Nova que nos trouxe até aqui. Anunciadores desse dom precioso que é a vida segundo o Espírito, que nos levará a construir um mundo novo, uma sociedade nova na nossa terra, a renovar a face da terra na igreja, para que a nossa igreja seja toda ela, como quer o Papa Francisco, batizada no Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.